Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 14, leitura familiar, Gênesis 15. Deus promete um filho a Abrão. Depois do que aconteceu, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, a sua grandíssima recompensa. Então Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás? Pois ainda não tenho filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão disse ainda: Tu não me deste filhos, por isso, um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, e sim aquele que nascer de você. Esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olhe agora para os céus e conte as estrelas, se é que as pode contar. Ele disse: Assim será a sua descendência. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. E ele disse: Senhor Deus, como saberei que irei herdá-la? Ele disse: Traga-me uma bezerra, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele trouxe todos esses animais e os partiu ao meio, pondo cada parte em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Ao pôr do sol, caiu sobre Abrão um profundo sono, e ele sentiu muito medo quando escureceu. Então Deus disse a Abrão: Saiba que a sua descendência viverá em terras estrangeiras, e serão escravos e oprimidos por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação que servirão, e depois sairão com grande riqueza. E você morrerá em paz, em boa velhice, e será sepultado junto de seus pais. E a 4ª geração voltará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus faz aliança com Abrão, e ao pôr do sol ficou escuro e, em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: Dei esta terra aos seus descendentes, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, a terra do Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, e do Eteu, Ferezeu, os Refaíns, e do Amorreu, Cananeu, Girgazeu e do Jebuseu. Até aqui. Agora, Mateus 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes havia prendido João, o amarrou e colocou na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Porém, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu, com juramento, lhe dar tudo o que ela pedisse, e ela, influenciada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou degolar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E os seus discípulos chegaram, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e a multidão, sabendo disso, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao entardecer, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e já é tarde. Despeça a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão, deem-lhes vocês mesmos de comer a eles.
Então eles lhe disseram: Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Tragam-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. E todos comeram e saciaram-se, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E, ao entardecer, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, de madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro lhe respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e afundando, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? E quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco aproximaram-se e adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram avisar em todas aquelas terras e ao redor, e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos, e suplicavam-lhes que ao menos eles pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 14, e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.